4 horas em ponto, uma ótima tarde para você, tarde de segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. Que bom ter a sua companhia na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Vamos juntos no Falando de Vida, nesta tarde de segunda, ótimo começo de semana para você, ótima tarde de segunda-feira para você, o Falando de Vida, que é essa troca de espiritualidade, de cultura, de informação, tudo junto aqui na Rádio América 107,1 e também na TV Horizonte. Lembrando que cada um de nós é composto de várias faces, afinal são muitos os papéis sociais e profissionais que precisamos desempenhar. Mas que toda essa vastidão se revista hoje sempre de sentimentos nobres como o amor, a esperança e a compaixão. 4 horas, 1 minuto. Falando de Vida. No ar mais um Falando de Vida pela Rádio América e TV Horizonte. 4 horas, 1 minuto. Eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer de ter a sua companhia na TV Horizonte, canal 30.1 e nessa convergência com a Rádio América. E hoje eu tenho o prazer de ter comigo também nessa tarde, para nos ajudar a compreender melhor o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, Padre Vinícius Maciel, ele que é o autor, ele que é o trabalhador por essa causa tão importante de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo, né? Que é a canonização de Padre Eustáquio. Boa tarde, Padre Vinícius, seja bem-vindo, que bom tê-lo novamente, depois daquela maratona da torcida de Deus, né? Pois é, Piotto, boa tarde, uma alegria, a beleza daquela tarde da quinta-feira, não é? E a você, ouvinte, participe conosco mandando a sua pergunta para interagir, pedindo uma bênção através do telefone, WhatsApp 31 99412 2179. 31 99412 2179. Pense bem, há alguma situação ou pessoa que você gostaria de perdoar e não consegue? Ou você já perdoou e vivenciou com isso um sentimento de bem-estar? Qual é a sua dor, a sua angústia? Precisa de oração? Mande para nós pelo WhatsApp 31 99412 2179. Muito bem, 4 horas e 3 minutos com Padre Vinícius Maciel. Você vai receber uma bênção no finalzinho do programa. Durante o programa você pode fazer sua pergunta, se você tem uma dúvida, né, dentro do seu coração. Nós temos aqui um sacerdote, um filósofo, um teólogo também, para ajudar a gente a compreender as dificuldades e as belezas que a vida tem. Então mande o seu zap 994 12 2179. Você que está nos acompanhando pela TV Horizonte, de qualquer lugar de Minas e do Brasil, use o nosso WhatsApp à vontade. E nós temos o prazer de receber como convidado hoje o escritor e professor e doutor René Dentes. Vamos falar sobre um assunto, um tema fundamental para todos nós: os benefícios e o sentido do perdão. Vamos, enfim, falar das coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Uma alegria ter o senhor aqui, professor René, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, como é que vai? É um prazer estar aqui com vocês nessa casa tão abençoada e dialogar sobre um tema tão importante nos nossos tempos, né? Um tema que muitas vezes parece difícil, árduo, mas é possível e tem toda a sua dinâmica, né? O ato de perdoar, talvez em tempos de tanto ódio, de tantas conexões nas redes sociais, tantas afetações, nunca esteve tão distante assim do imaginário de muitos. Mas no horizonte cristão a gente nunca pode esquecê-lo, porque perdoar, eu costumo dizer, é um dos centros, né, do cristianismo, da fé cristã. Afinal, não é à toa que Jesus disse: perdoe 70 vezes 7, ou seja, é perdoar sempre. Então, é um tema que nós não podemos fugir. 4 horas, 5 minutos, o Falando de Vida, então, vai falar sobre o perdão.
E você que está em casa, às vezes com o coração apertado, né? Tá com a alma precisando de aliviar, magoou alguém, tá magoado com alguém, tá com dificuldade de compreender alguma coisa que não está bem, eu acho que o perdão vai te fazer muito bem. Se você quer falar sobre isso, não precisa nem se identificar. Nós queremos tirar a sua dúvida de como experimentar o perdão, vivenciar mais do que uma palavra, mais do que um sentimento. E a gente tem a certeza de que o professor Renê vai nos ajudar a compreender isso, né, professor? Boa tarde, bom tê-lo conosco. Boa tarde, Pioto. Boa então tarde nós também, podemos Vinícius. entender a dimensão do perdão na vida do ser humano. O que é o perdão? É a remissão de alguma coisa somente? É um sentimento? É um pensamento? É um desejo dentro da gente? Ou é tudo isso junto? Olha, Pioto, eu trago um filósofo cristão do século XX, que morreu no início do século XXI, que o Papa João Paulo II gostava muito, Paul Ricoeur. Sim. Ele dizia assim, perdoar é desligar o agente do ato e entender que o ser humano ele é mais do que apenas o que ele fez em um momento. O ser humano é uma pluralidade de possibilidades de ações. Então nós não podemos ser julgados ou designados, conceituados por um ato apenas que nós fizemos no passado. É possível pensar o ser humano de várias formas. Atos também que ele fez, que ele não fez e que ele fará no futuro. O perdão é uma abertura para a esperança do ser humano. Ou seja, nós não podemos ser designados apenas pelo nosso passado. O que eu fiz, claro, é preciso entender, é preciso saber o porquê eu fiz, mas eu não posso ser julgado sempre por aquele ato. Então o perdão é uma abertura, é uma possibilidade de se pensar o ser humano como aquele que sempre tem uma esperança de mudança e de desligamento daquele ato. Ou seja, em última instância, eu diria que é uma crença no ser humano, uma crença última no ser humano, que é possível mudar as realidades. E o perdão, de fato, ele pode trazer vários benefícios, mas ele não é para benefícios. Sim. Ele é uma graça, ele é algo gratuito, que não pode ser esperado, então nada em troca. Nesse sentido, o perdão ele é extraordinário, ele não é tão assim ordinário, né, no dia a dia, mas ele é algo que rompe a história. Se a gente for ver ao longo da história, o mais comum era a lei do toma lá da cá, do olho por olho, dente por dente. Edita Leão? Exatamente, mas depois Jesus trouxe a lei do amor. E nesse sentido, ele inclusive inaugura uma tradição, na tradição judaica, que não é mais só um dia do perdão, mas sim um perdão do ser, um perdão ontológico, um perdão para o ser humano. E, nesse sentido, um acolhimento da graça divina. Então, pela ação do Espírito Santo, que é aquele que abre o ser humano à graça divina, o perdão é possível. Desculpa, padre, perdão. Eu queria aproveitar 4h08, aproveitar a pergunta aqui da nossa ouvinte para o senhor, padre, e para o senhor também, doutor. A nossa ouvinte pergunta o seguinte, ela está em Poços de Caldas nos acompanhando. Perdoei minha irmã, faz 6 anos. Ela não quer mais falar comigo. Aliás, é o Luiz Cláudio Bertozzi, de Poços de Caldas. Ele perdoou, mas ela não quer mais falar com ele. Eu vou pedir, então era justamente o que eu ia falar, que foi muito bom, que o senhor falou, muito profundo, mas acho que vai esclarecer para ele também essa primeira afirmação do Ricoeur, que é desligar o agente do ato. Exato. Pode esmiuçar um pouquinho mais isso para a gente, por favor? É muito importante isso, padre, porque, de fato, quando o ser humano ele não é apenas pensado pelo que ele fez em um ato específico, ele se torna possibilidades de ações. O ser humano é aquele que pode ser narrado e renarrado eternamente, infinitamente. Então, quando a gente pensa na liberdade trazida pela tradição cristã, é justamente uma liberdade de pensar o ser humano a partir de possibilidades de ser. Não é mais aquele determinado por alguma coisa específica, né? A grande graça é a liberdade. E nesse sentido, o perdão atua. Esse aspecto que é dito, né, que é da pergunta, de fato, perdoar é uma coisa, reconciliar é outra.
pode haver o perdão e pode não haver a reconciliação. Porque nós podemos perdoar, e perdoar é um desligamento, perdoar é uma possibilidade de deixar ir, de não querer insistir na vingança, mas perdoar também não significa necessariamente reconciliar. Porque senão a gente poderia estar falando de algo até perverso e cruel. O ser humano que sofreu uma grande ferida, ele pode perdoar, ele abre aquela possibilidade para ele e para o outro, mas ele não necessariamente vai conviver, reconciliar. Então, essa internauta, ouvinte, ela maravilhosamente conseguiu perdoar, mas não deve se preocupar com a irmã que não quer reconciliação. No fundo, isso pode ser um processo. Sim. Né? Muitas vezes eu digo que o perdão e até a reconciliação, em alguns momentos, pode ser um horizonte. A gente não tem que pensar como imediato. Ele é para frente. Um dia pode acontecer, né? Mas a gente perdoa e a reconciliação pode vir ou não. Aí tem limites humanos. Muito bem, 4 horas e 11 minutos no Falando de Vida, hoje falando sobre o perdão. E a gente vai entendendo esse processo. Você está vendo que, como o doutor disse, perdoar não quer dizer obrigação de conviver, né, doutor? Nós não temos essa obrigação, mas vamos entender isso mais complexamente com o Padre Vinícius e com o doutor Renê. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, 4 horas e 11 minutos, aproveita para mandar o seu WhatsApp 994 12 21 79. Porque, gente, perdoar, para mim, na minha humildade, na minha humilde consciência, padre e doutor, é tirar uma sacola pesada das costas. A gente volta falando sobre isso e se você quer deixar essa mochila lá atrás, fica com a gente no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Mas não deixa a gente sozinho, não. Participe conosco. Seja bem-vindo, 4 e 12. Intervalo rápido, nós já voltamos ao vivo. De onde é que você estiver, mande a sua pergunta, tire a sua dúvida, perdoe alguém. Muito bem, 4 horas e 15 minutos, hoje no Falando de Vida. Você que está em casa, está no trabalho, nos acompanhando, ou pelo rádio, pelo nosso aplicativo também, TV Horizonte, pelo YouTube, onde você estiver, fora do Brasil, nós estamos com audiência crescente também em vários estados do Brasil e em todos os municípios de Minas Gerais. A gente volta no Falando de Vida com o escritor e professor e psicanalista Renê Dentes e com o padre Vinícius Maciel, que é o autor da causa da beatificação de Padre Eustáquio. Nós vamos estar juntos nessa jornada com o Padre Vinícius, ansiamos por esse momento que é muito importante para a nossa capital, porque nós vamos ter o nosso santo, não vamos, Padre Vinícius? É isso mesmo, Padre Eustáquio é o santo que pisou no chão dessas Minas Gerais, né? Então é uma coisa muito importante e muito boa quando a gente encontra com as pessoas. Meu pai, meu avô, meu tio se encontraram com o Padre Eustáquio. Então essa proximidade também é muito legal. Muito bem, 4 horas e 17 minutos. Agora a gente vai para a redação com a repórter Letícia Bessa, que vai fazer uma pergunta, vai falar sobre o perdão. Nós falamos no bloco anterior de deixar esse peso para trás, mas nós vamos aprofundar ainda mais e fazer a sua pergunta também pelo 994 12 21 79. Letícia Bessa, boa tarde, tá fazendo falta, hein, amiga? Olá, Piotr. Pois é, cheguei. Boa tarde. Boa tarde, Piotr, Padre Vinícius, professor Renê. E olha, dentro dessa perspectiva do perdão, eu queria perguntar para o professor, aquelas pessoas que pensam assim, eu não vou perdoar de novo, eu não vou perdoar não, porque a pessoa vai cometer o mesmo erro. Acontece isso muito no consultório, professora? É um olhar, é uma perspectiva aí que vale a pena seguir por esse caminho? Então, Letícia, obrigado pela pergunta. É algo que acontece sim, né? As pessoas acham que elas perdoam, mas o outro vai fazer a mesma coisa, né? Tem duas situações aí que acho que a gente poderia abordar. Primeiro, o perdão é algo que deve partir daquela pessoa, né? Que recebeu a ferida, né?
a partir de uma memória, ou seja, depois que ela elabora as suas questões, vê, olha, até onde foi aquela ferida. Não é simples, porque às vezes nós não sabemos até onde foi a ferida que recebemos, né? Porque isso envolve elementos inconscientes, isso envolve elementos assim que nós não controlamos, não é? Então, às vezes a gente não consegue perdoar. Mas o perdão é dessa pessoa. Então, ela precisa estar preparada para perdoar e o outro é uma outra história. No fundo, eu vejo que hoje muitas pessoas estão descrentes em relação a apostar nos outros, né? Então, falam assim, eu não vou perdoar porque vai ser muito banal, ele vai fazer de novo. Claro, é preciso que haja uma memória, assim, do que ocorreu e muitas vezes há um pedido de perdão. A pessoa perdoa porque ela foi pedido, né? Agora, muitas vezes não tem isso. Eu vejo, por exemplo, em casos de pessoas que perdoam e simplesmente o outro não está nem aí, né? E é preciso entender que é um gesto gratuito daquela pessoa que está perdoando. Nós não podemos esperar muito ou alguma atitude pragmática ou algum resultado disso. É algo extraordinário, mas não é algo que vai trazer necessariamente uma reconciliação, como nós falamos antes, né? Então, perdoe, simplesmente perdoe. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, saber um pouco da sua trajetória, do seu caminho e como chegou a esse tema. Escreveu até um livro sobre o perdão, como que isso funciona, porque como eu vi, o senhor é professor, psicanalista e escritor. Uhum. E como que isso funciona na sua vida, de onde que vem esse tema? Então, Padre, eu atuo, né, há vários anos entre 3 áreas, né? Sim. Consultório também? Consultório, né, como psicanalista, atuo também como professor no Departamento de Filosofia da PUC Minas e também como teólogo, né? Eu fiz doutorado em teologia na Faculdade Jesuíta e também atuo no Instituto Teológico em Governador Valadares, disciplinas online. Então, assim, eu venho atuando muito nessas 3 áreas, né? E o perdão é um tema de convergência entre essas 3 áreas, né? É um tema filosófico, teológico e psicanalítico. Eu fui verificando na clínica psicanalítica que, no fundo, as questões que as pessoas trazem de traumas têm, em sua grande maioria, um pano de fundo do perdão. Ou seja, a dificuldade é perdoar. Por exemplo, a questão dos pais, a figura paterna, a figura materna, que no passado, muitas vezes, elas foram negligentes em relação àquela pessoa, elas tiveram limites também em relação à geração, por exemplo, pais que não foram amorosos, foram ausentes, né? E o perdoar é um processo de elaboração de traumas. Então eu fui vendo que até o processo de fim da análise, da pessoa se curar de fato, é um processo que passa pelo perdão. Então, eu fiquei cada vez mais convencido no dia a dia, na clínica psicanalítica, escutando pessoas, que o perdão é algo muito curativo. É algo que tem um poder extraordinário, que Jesus enfatizou muito lá atrás e a teologia cristã enfatiza muito todos os dias. O Papa Francisco enfatizou tanto, né? Seja na Laudato Si, na Fratelli Tutti, as 2 encíclicas de peso do Papa, e que, no fundo, tem uma eficácia e tem uma transformação muito grande. Nos últimos anos, eu venho também fazendo pesquisas do perdão na medicina, na saúde mental, e estou até escrevendo um livro agora, a partir de entrevistas também, que mostra o poder de cura do perdão. Então, uma sabedoria, que é uma sabedoria teológica e espiritual, mas ela tem uma força que as pessoas não imaginam. É realmente algo transformador em relação à sociedade e em relação à pessoa. Eu fui para esse tema como pesquisa no doutorado em teologia e fui mostrando que o perdão é um elemento de liberdade. É preciso, para perdoar, ser livre. Não se pode perdoar porque alguém mandou perdoar ou porque eu tenho uma predisposição. Não existe isso, uma predisposição para o perdão. O perdão é um trabalho de luto,
é um trabalho de memória, e aí depois que eu faço todo esse trabalho, eu chego ao perdão. Então, nesse sentido, o que eu fui pesquisando, assim, tanto na teologia, quanto na filosofia, quanto na psicanálise, foi fazendo uma convergência. Na filosofia, o tema do perdão não é tão trabalhado, porque muitos acham que está muito vinculado à teologia. E algumas tradições no Brasil, elas não gostam de misturar, né? Mas eu sempre fui para os dois lados e acho que a filosofia, ela traz um elemento da razão para a teologia muito importante, mas a teologia traz um elemento importantíssimo para a filosofia, que é a esperança, que é a saída de um niilismo, de uma crueza da vida, né? De uma ausência de sentido. Então, eu acredito muito nessa convergência. Muito bem, 4 horas e 24 minutos no Falando de Vida. Estamos com o Dr. Renê, professor, psicanalista, escritor e doutor também, com o padre Vinícius Maciel. Acho que nós já respondemos aí, doutor, uma pergunta que o ouvinte fez. Eu vou fazer duas ao mesmo tempo, estão chegando muitas. Boa tarde, devemos perdoar sem sermos pedido o perdão? E aqui eu queria voltar na pergunta da nossa telespectadora ou ouvinte, é a Adriana Rodrigues. Perdoai nossas dívidas ou perdoar nossas ofensas é a mesma coisa? Tudo é perdoar? Olha, a primeira pergunta, de fato, assim, a gente pode perdoar a pessoa tendo pedido, e aí se faz uma memória, eu diria assim, é um perdão, de fato, mais desenhado, né? Vamos dizer assim. Mas o grande desafio do perdão mesmo é quando não há o pedido. É aquilo que é extraordinário. Ninguém espera que você perdoe e aí há um perdão. É algo que rompe, é como se fosse assim, uma abertura do mar, né? Então, nesse sentido é mais difícil quando a pessoa não pede, mas, como eu disse antes, o perdão é um ato seu, daquele que foi ferido. E nesse sentido, em relação à pessoa que feriu, mas não necessariamente com reconciliação e não necessariamente com um pedido. A questão da dívida e as ofensas, eu acho que estão muito interligadas, né? Nós temos as dívidas originárias do humano, né? Nós já nascemos assim com uma mancha do pecado original, mas que pela graça isso daí é transpassado, né? A graça está muito além do pecado. Assim como eu diria que o perdão está muito além também da ofensa. Nós temos uma capacidade enorme de ofender. Sim. Nós temos uma capacidade enorme de mal. Mas o perdão, ele supera. E ele hoje, não doutor, está no mesmo. desculpa, com o advento das redes sociais, internet, as pessoas se ofendem, às vezes, gratuitamente. Sim, sem exatamente. pensar, ofende o outro, e aí já está tudo espalhado no mundo todo, né? Muitas vezes não dá nem para apagar na nuvem. É interessantíssimo isso, né, Piotr? Porque eu faço essa pergunta muito, né? Por que nas redes sociais você tem mais ódio do que perdão, do que Sim. compaixão, do que misericórdia? Porque o ódio é mais imediato. Então eu vou pedir o senhor para esperar um minutinho, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, o perdão, com o padre Vinícius, com o doutor Renê. E olha, gente, nas redes sociais hoje há um dano moral tão grande, psicológico, por conta da falta de perdão. As pessoas já entram se agredindo muitas vezes, sem motivação nenhuma. Mas na volta eu quero fazer uma provocação para o doutor e para o padre também, padre Vinícius. 4 horas e 27 minutos. No nosso 99412-2179, você vai mandar a sua pergunta e o seu pedido de oração. No final, padre Vinícius, com toda a propriedade e autoridade que ele tem de sacerdote, vai te proporcionar uma bênção que eu tenho certeza vai deixar sua tarde melhor. Quem não perdoa pode até adoecer, padre Vinícius e doutor Renê. No intervalo, na volta, a gente responde essa pergunta. 4h27. Quatro horas, 30 minutos, 4h30, no Falando de Vida pela TV Horizonte, Canal 30 e Rádio América 107,1, agora no FM. Nós estamos ao vivo no Falando de Vida, falando sobre o perdão.
com o Dr. Renê, professor, psicanalista, escritor, com o Padre Vinícius Maciel, que no finalzinho desse programa vai proferir uma bênção para você. Então mande o seu pedido pelo 994 12 2179. Quem sabe essa bênção nos ajude ainda mais a confortar esse desejo que a gente tem do perdão nas pessoas, né? E no bloco anterior nós falávamos sobre as redes sociais. O professor Renê estava falando exatamente dessa abertura, essa porta gigante que se abriu com as redes sociais e onde as pessoas se ofendem gratuitamente e muitas vezes nem sabem que isso pode até adoecer também a pessoa. Não é isso, professor? Com certeza, Piotr. Hoje nós estamos num mundo muito imediato, né? As pessoas querem logo resolver os seus problemas, emitindo um juízo, uma opinião sobre alguma coisa, né? Sobre uma pessoa, a partir de uma atitude que ela viu daquela pessoa, sem entender o contexto, né? Então, por que nas redes sociais você tem mais palavras de ódio do que de perdão, de compaixão? Porque o ódio é mais imediato. O ódio ele é mais primário, né? Nós logo tendemos a querer resolver a situação partindo para elementos assim de violência, né? O ser humano tem sido assim hoje, mas isso a gente vê que só traz mais problemas, né? Essa história de toma lá da cá, de olho por olho, dente por dente, o velho Gandhi, né, dizia, a lei do olho por olho cega a todos. Ou seja, o que nós estamos vendo, uma sociedade onde a barbárie vai prevalecendo. A violência com a justiça com as próprias mãos, aí gera mais injustiça, a violência generalizada. O perdão, ao contrário, exige uma elaboração, exige um caminho, exige que você pare e pense duas vezes. E isso as pessoas não estão fazendo muito. Mas a gente precisa, sim, criar uma rede de perdão, de compaixão, de entendimento do outro nas redes, porque assim nós vamos conseguir mudar alguma coisa no nosso meio. E não tem como seguir o cristianismo, seguir a mensagem de Jesus sem essa perspectiva. Muito bem, gente, o assunto ele é denso, né? Ele é pesado, é difícil de falar sobre o assunto, mas nós precisamos ter esse alívio. E o Padre Vinícius está exatamente com o livro do Dr. Renê, que esse aí parece que está esgotado, mas a gente encontra em alguma plataforma, não, doutor? Não está esgotado, tá? Não, ele está... Eu que não tenho mais dele, sim, né? Mas eu lancei pelas Paulinas, né? Pela editora católica Paulinas, e lá no site das Paulinas ele é encontrado nas livrarias das Paulinas, inclusive de Belo Horizonte, você encontra. Eu tive a satisfação de lançá-lo, fazer o lançamento oficial no sábado, agora na Bienal do Rio de Janeiro, lá com as Irmãs Paulinas. Foi um momento de troca de ideias, né? Muito Se não bacana. está esgotado, vai esgotar. Eu tenho certeza. É um livro que eu trato o perdão. Diálogos entre a filosofia e a teologia. Eu falo assim, quais são os aspectos teológicos que fundamentam o perdão e filosóficos também, trazendo o perdão para uma grande possibilidade. O perdão não como uma obrigação, como algo assim pesado, mas como uma inauguração de possibilidade belíssima a partir da tradição cristã, né? Os 70 vezes 7, eu faço uma interpretação teológica que não é perdoar no sentido assim de obrigação absoluta, mas no sentido de infinito. Eu sempre tenho uma possibilidade de perdoar, e essa possibilidade é ela que liberta. Então, muitas vezes, Piotr, Padre Vinícius, ouvintes, telespectadores, algumas pessoas em palestras me falam assim, poxa, professor, mas eu não consigo perdoar. Será que eu sou uma pessoa muito má? Eu digo não. Duas coisas. Primeiro, o perdão é um horizonte, ele exige um tempo, e é o tempo que você vai levar, que é o tempo de Deus, não o nosso, né? E segundo, o perdão é uma possibilidade, ele não é uma obrigação. Você precisa entender isso, que abre-se um caminho nesse sentido, um belo caminho, mas você tem a liberdade, e essa liberdade não pode ser ignorada. Então, eu parto da ideia de que perdoar é uma bela possibilidade enfatizada, centralizada por Jesus Cristo. Muito bem, 4 horas e 35 minutos. Vou adentrar aqui a pergunta de mais um telespectador ou ouvinte. Boa tarde, estou ouvindo Falando de Vida, muito bom o tema, reflexivo, bastante necessário. Sou o Felipe do Santa Mônica. Se possível,
Um abraço aqui para minha mamãe, minha tia, Graça e a Dorinha, da Paróquia Bom Jesus do Horto. Estão ouvindo vocês agora. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho também. Padre Vinícius, a gente sabe que nós ouvimos essa passagem bíblica, né? Perdoar 70 vezes 7. Mas com o tempo que a gente tem no rádio, na televisão, então a gente perdoa, na verdade, até quando? E há situações, 4:36, em que a pessoa não merece o perdão? É um tema bastante delicado e eu até ia comentar sobre isso, porque nós também, na missão sacerdotal, um dos temas mais importantes de encontro constante com as pessoas é justamente o tema do perdão, o perdão de si mesmo, o perdão para si mesmo, o perdão para os outros e o pedido de perdão de Deus. Eu acho que muitas vezes há um problema, que até quero passar a pergunta para o professor, Sim. que é a confusão da compreensão do que é perdoar. Por exemplo, uma coisa que eu acredito que confunde muitas pessoas é confundir perdão com esquecimento. A outra coisa, quem toma a iniciativa, como o senhor já falou no começo, né? Quem foi ofendido precisa aguardar o passo do ofensor, ou também, como você, gostei muito da sua expressão, Sim. de tirar a mochila, jogar fora, né? Isso. E essa liberdade, professor, que o senhor citou, eu acredito que ela está muito ligada com essa capacidade de dar o passo, não é? Então, deixando claro o que eu pergunto, e seguindo a ideia do Piotr, eu queria falar sobre essa questão da compreensão de fato que perdão e esquecimento estão ou não ligados e a possibilidade de tomar a iniciativa, mesmo que eu seja o ofendido. Sim, então, é muito interessante essa dimensão, né? Porque a palavra esquecimento vem de amnésia, que é amnésia. Ou seja, daí também veio a palavra anistia, né? A anistia é quando você esquece, mas não é o perdão. E aí a gente corre o risco de banalizar aquele mal, aquela ofensa. Porque uma coisa é você dizer assim, olha, para mim aquilo que me fizeram não teve muita importância, então eu perdoei. Isso não é o perdão. O perdão é quando é algo realmente que impactou. Ou seja, não é um esquecimento simplesmente, é uma elaboração de luto. Quando alguém faz alguma coisa com você e você tem um grande apreço por aquela pessoa, por exemplo, né? No caso de um relacionamento, quando há uma traição. Ora, você confiou toda a vida àquela pessoa e de repente ela não honrou com aquela situação, com essa confiança. É claro que há um luto, aquela pessoa não existe mais para você. Mas apesar disso você pode perdoar, mas não é fácil. Então, não é algo simples, não é algo infantil, simplesmente assim, o meu colega roubou uma borracha e a borracha já não fazia mais falta para mim. Não, é algo que faz falta sim para mim. E muitas vezes eu não consigo viver mais sem aquela confiança ou aquela imagem que eu tinha daquela pessoa. Então, perdoar realmente não é esquecer, é ressignificar. Apesar de aquela pessoa ter me ferido, eu ainda aposto nela. Ela é mais do que ela fez. Ela é mais do que o ato que ela realizou. Então, é muito interessante porque aí entra o tema da memória. Muitas vezes, quando a gente está num processo, pensa assim, num esquecimento, é simplesmente dizer assim, não tem importância, tá tudo bem. Não é isso. Aí a gente corre o risco de banalizar o mal, os males, né? Uma pessoa que, por exemplo, ela teve um filho assassinado, né? Ferozmente, violentamente. Não dá simplesmente para esquecer. Ela não vai esquecer, mas ela pode perdoar. Ela pode, depois de uma elaboração profunda de luto... E de ajuda de também. De ajuda, de misericórdia, de graça divina, ela pode perdoar, mas ela não vai esquecer. Porque se falar para ela, você tem que esquecer, isso é violento. Não é assim. Por exemplo, entra o tema também difícil, né? Dos genocídios. Sim. É possível. Essa pergunta foi feita ao bispo Desmond Tutu, lá da África do Sul. Foi o presidente da Comissão de Verdade e Reconciliação, nomeado pelo Nelson Mandela, né? Quando acabou o apartheid, o programa de processo de segregação racial, o Nelson Mandela disse,
não vamos aplicar aqui a vingança e o ódio, vamos tentar o perdão. E o bispo foi perguntado a ele, mas é possível perdoar até o genocídio? Ele disse, humanamente sim, mas como cristão eu não posso dizer que existe o imperdoável. Tudo pode ser perdoado. Toda situação humana pode ser mudada. É isso que a gente precisa entender. O próprio Jesus nos mostrou isso na cruz, né? Então, mesmo que estejam nos crucificando, é possível perdoá-los. Jesus fez isso. E nós, como aqueles que são seguidores dele, podemos fazer. Então, num certo sentido, assim, perdão depende de uma memória, depende de um processo, não é banal, não é esquecimento puro, mas é a possibilidade de, sim, ressignificar aquela situação. Muito bem, faltando 19 minutos para as 5, nós estamos já quase na reta final do Falando de Vida. Dá tempo ainda de você participar, mandando a sua pergunta nessa reta final, fazendo o seu pedido de bênção também, pelo 994 12 2179. A gente vai falando aqui do perdão, vai dando na gente uma vontade de falar um pouquinho mais. E hoje eu vinha pensando sobre isso, sobre o perdão, mas numa dimensão global. Não dá para a gente abordar assim tão simplesmente esse assunto, mas quem sabe no próximo bloco, depois do intervalo, a gente faça essa pergunta instigante, se até a nível global, será que é possível nascer o perdão da destruição? 18 para as 5, falando de vida. Boa tarde, juntos mais uma vez no Falando de Vida, com essa proposta de viver a espiritualidade e também viver as coisas da vida. 14 minutos para as 5, com o nosso convidado de hoje, psicanalista, escritor, professor Dr. René Dentes, com Padre Vinícius Maciel, da causa tão justa da beatificação de Padre Eustáquio. E aí nós vamos pensando como é que nós vamos perdoar as pessoas, buscar esse caminho. Nós já ouvimos aqui que é preciso ajuda, talvez de um psicólogo, ajuda essencial de um sacerdote, com certeza absoluta, porque o perdão, ele machuca, a gente está vendo a carne, machuca a alma, machuca por dentro, então sinta-se à vontade. Doutor René, um trechinho do seu livro para a gente contextualizar nessa tarde o que é o perdão através da sua visão. Perfeito, então. Eu digo aqui na página 13 do livro Perdão, Diálogos entre a Filosofia e a Teologia. O perdão é um processo, não um ato isolado. Depende muito de qual nível traumático o gesto de afetação alcançou na pessoa ferida. Por isso, para alguns perdoar é mais difícil. Alguns gestos podem ter acessado e resgatado elementos que estavam adormecidos na personalidade do indivíduo que foi vítima. Dessa forma, é fundamental que a pessoa peça perdão e entenda até onde foi esse gesto. Quais consequências causou? O mais equivocado quando tratamos o tema do perdão é banalizá-lo. Perdoar não é fácil, não é um ato banal nem cotidiano. É um gesto da ordem do extraordinário, que demonstra uma enorme capacidade do indivíduo e da humanidade de resgatar valores e as dimensões mais profundas e belas da nossa espécie. Maravilhoso. Mais uma vez, doutor René, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu queria que o senhor deixasse aqui para os nossos telespectadores e para o ouvinte da Rádio América um canal de comunicação com o senhor, com a sua sabedoria, talvez a sua rede social ou um telefone de contato. Quem quiser buscar essa oportunidade de perdoar as pessoas, né? Claro. Está perto de alguém que nos ajuda a abrir essa porta. Eu estou à disposição, será um prazer continuar dialogando com os ouvintes, telespectadores, internautas. Então, eu estou lá no Instagram, Dentes René, Dentes com TZ, Dentes René, lá no Instagram. E René Dentes no Facebook, LinkedIn e as outras redes aí. É sempre um prazer estar aqui na TV Horizonte, na Rádio América, né? Na Rede Catedral de Comunicação. Além de professor da PUC, né? Fazendo aí um trabalho de docência, mas também como psicanalista, eu vejo que o perdão ele é muito importante. E é um tema desafiador, mas é um tema possível, é possível perdoar. E eu não tenho dúvida que ele cura. É um tema que pode levar a pessoa a
se libertar de muitas situações na vida e viver de outra forma. É muito bonito quando as pessoas conseguem se libertar, perdoar a tempo, né? Mesmo em qualquer etapa da sua vida. Então eu agradeço muito esse bate-papo, essa conversa com os nossos colaboradores, internautas e também com vocês, Piotto e Padre Vinícius. Eu gostei do perdoar a tempo. Exatamente. Né? Ou enquanto há tempo, né, Exatamente. doutor? Muito bem, 10 minutos para as 5. Com Padre Vinícius, eu queria incluir aqui nessa bênção, Padre Vinícius. Boa tarde, Piotto. Boa tarde, doutor. Espetacular o tema de hoje, o perdão ótimo. Queremos receber também a bênção do Padre Vinícius, Edson e Eulinda, de Sorocaba, São Paulo. Muito bem. Eu queria recordar que o Padre Eustáquio expressou, o Beato Padre Eustáquio, santo de Belo Horizonte, né? Ele resumiu na sua forma de saudação saúde e paz. Essa compreensão da plenitude da pessoa, saúde para os vossos corpos e paz para as vossas almas. Então eu quero convidar a todos vocês, nesse momento, no final do nosso programa, chegando já no final dessa tarde, para elevar a Deus o nosso coração com um pedido profundo de saúde e paz. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Quero lembrar todos aqueles que participaram conosco através das redes sociais, do WhatsApp, que nos acompanham pela Rádio América, pela TV Horizonte, e os pedidos específicos de oração da Rosângela, do bairro Vista Alegre, Dr. Otto Teixeira Filho e sua mãe, Dona Neuza, lá de Matozinhos, e todos que participam conosco. Quero pedir a Deus, por intercessão do Padre Eustáquio, essa bênção integradora, essa bênção pacificadora, essa bênção de saúde e paz. Vamos rezar primeiramente com as mesmas palavras com que o Padre Eustáquio orava e abençoava todos que dele se encontravam. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem e padecem. Amém. Amém. Desça sobre vós, vossos familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Mais um Falando de Vida pela TV Horizonte, Rádio América. Você na TV nos acompanhando no canal 30.1 e na Rádio América no 107,1. Agora nós desfazemos a convergência, você continua na televisão, na TV Horizonte, com o Acir Antão, Ei Gente, e nós seguimos juntos daqui a pouquinho no Trânsito Livre, na Rádio América 107,1, o Falando de Vida, que tem a produção de Ângela Moura e Maria Eduarda Mariano, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, Jefferson Sanches e Luca Valadares, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Ótima tarde, fiquem com o Ei Gente na TV Horizonte e aqui na Rádio América 107,1, daqui a pouquinho o Trânsito Livre para você. Perdoe se a gente não conseguiu atender a todo mundo ao mesmo tempo, mas um programa é pouco para esse assunto. Doutor Renê, muito obrigado. Padre Vinícius, mais uma vez, sua bênção. Muito obrigado. Falando de vida na sua casa, no seu rádio, na sua vida. Obrigado. Boa tarde.